Boa tarde, a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Estamos aqui mais uma vez para tratar da abordagem diária e hoje nós vamos tratar da lição de número 9, que tem como título Contrastes na adoração da antiga e nova aliança. Para que nós possamos fazer uma introdução, esse capítulo nós vamos tratar sobre as antigas regras da adoração do plano levítico no Antigo Testamento, ou o primeiro concerto, como vai dizer lá em Hebreus capítulo 8, versículo número 5, Êxodo 25:40, que antigamente era feito através do tabernáculo terrestre, sendo que após a vinda de Cristo, esse tabernáculo ele se tornou, na verdade, um tabernáculo celestial, porque Jesus ele tomou a posse como sumo sacerdote através daquele sacrifício vicário na cruz do Calvário. Ele se tornou tanto sumo sacerdote como rei, como também ele se tornou sacrifício executado por nós, Então, para que nós possamos entender, o capítulo número 9 ele vai fazer, na verdade, um contraste entre essas duas formas de adoração, como era feito no Antigo Testamento e como será feito a partir agora do novo pacto, após a morte e a ressurreição de Cristo e a sua ascensão ao céu. Costumamos dizer, irmãos, que poderia ser denominado, como alguns estudiosos dizem, que o livro aos Hebreus ele poderia ser chamado de o quinto evangelho, porque na verdade ele demonstra tudo aquilo que Jesus Cristo está fazendo através do seu ministério celestial. Ele continua a interceder por nós, ele continua a ser o mediador desse novo pacto, e ele continua sendo o nosso acesso até as mansões celestiais. A nossa vitória é saber que nós, alguns dias, eu creio que está próxima a volta e o retorno de Cristo, nós estaremos em glória juntamente com Ele, nessa mesma situação de glória, de poder, de honra ao qual Ele se encontra, nós nos encontraremos. A leitura diária de hoje, é Hebreus capítulo de número 9, versículo de número 2, que tem como subtítulo os utensílios do culto na antiga aliança. Vamos fazer a leitura desse verso para que os irmãos possam ter mais ou menos um entendimento daquilo que nós estamos querendo passar para os amados irmãos. Diz assim a palavra do Senhor: porque o tabernáculo estava preparado, o primeiro, em que havia o candeeiro e a mesa, e os pães da proposição, ao que se chama santuário. É interessante nós frisarmos aqui nessa primeira abordagem, que Jesus, que Deus ele instruindo a Moisés, lá no Antigo Testamento, lá no monte, ainda no capítulo 25, no versículo 40, ele instrui a Moisés a criar um local de adoração, um local que o Senhor poderia ali se fazer presente e poderia manifestar sua glória no meio do povo de Israel, e poderia ser um lugar de adoração, onde o sumo sacerdote, os levitas, estariam exercendo ali a sua função, ainda no deserto. Também é interessante dizer que o tabernáculo ele era uma estrutura móvel, portátil, porque deveria ser, porque eles estariam em movimentação e precisaria estar saindo de determinados locais até um novo local, conforme era ordenado por Deus. Eu quero falar com os irmãos nessa tarde que o autor aos Hebreus ele demonstra um rico conhecimento referente a essa antiga aliança, esse rito cerimonial desse antigo pacto, e ele tem em mente uma divisão ao qual o tabernáculo ele tinha uma divisão de duas salas, O primeiro ele é chamado de santuário, nós podemos falar que é o primeiro acesso, e o segundo ele era tido como o Santo dos Santos, Essas duas salas elas eram divididas literalmente por um véu que fazia a separação entre o santuário e o Santo dos Santos. Nós precisamos entender, irmãos, que no santuário o sumo sacerdote, eles faziam sacrifícios diariamente, cotidianamente, normal eles utilizar essa área. Sendo que no Santo dos Santos, ele só poderia entrar, como está dizendo em Levítico capítulo 16, o sumo sacerdote somente uma vez por ano. A gente precisa frisar bem isso para que os irmãos possam entender que existiam duas salas
A primeira era o acesso do santuário, ao qual o sumo sacerdote e sacerdote eles utilizavam-se ali praticamente diariamente. E o Santo dos Santos, ele era somente a entrada uma vez por ano, para justamente levar o sangue do sacrifício para que pudesse ser expiado o pecado do povo e de toda a nação. Dentro do santuário tinha alguns utensílios, tá? Que era de utilização do sumo sacerdote. Um desses utensílios era o candeeiro ou a menorá, tá? É um candelabro de 7 pontas que era feito, que ficava do lado sul da sala, tá? E ele tinha 7 pontas que fundamentavam e dava intenção de luz, né? Então as suas lâmpadas ela tinham a função de dar claridade para que os sacerdotes podiam funcionar, podiam fazer o seu ofício e estar ali oficializando. É interessante também dizer que ele queimava de dia e de noite, tá? Porque ele deveria fornecer a luz. O candelabro ele representa o testemunho do povo de Deus, tá? Como Deus se faz presente no meio desse povo. Não é o ideal do autor mostrar do autor aos Hebreus, mostrar cada particularidade, mas nós estamos dando aqui para você poder ter um pouco mais de informação, até mesmo para você poder alimentar a sua forma de conhecimento, para que você possa crescer um pouquinho mais e até mesmo ter essas informações, tá? A mesa dos pães da proposição, ela era de madeira e revestida de ouro, tá? Está lá em Êxodo 25, do versículo de número 23 ao 30. Nesta mesa ficavam os pães da proposição, tá? O que acontecia? Uma vez por semana, normalmente isso era feito no sábado judeu, um sacerdote entrava no santuário e colocava 12 pães frescos sobre uma mesa pequena, tá? E esses pães, ele representava a comunhão com Deus e o cuidado que Deus tinha de providenciar e atender às necessidades do povo, tá? Tudo isso é um ato simbólico, mas que nós devemos entender que todos esses utensílios eles apontavam até mesmo para Cristo. Toda essa sombra, toda essa tipologia era apontado para Cristo como aquele que haveria, né? Por exemplo, a luz. Ele diz que nós somos a luz do mundo, assim como ele é a luz do mundo, né? Então, quando a gente fala de candelabro, a gente automaticamente lembra que Cristo ele é a luz desse mundo. Cristo é aquele que quando chega as trevas ela não pode permanecer, né? Também ele é o sustento, ele diz: eu sou o pão da vida, né? Ele é o sustento, ele é a provisão daqueles que se encontram nele. Irmãos, que a paz de Jesus esteja com todos, em nome de Jesus, amém.